Tome seu assento em nome do Senhor. Obrigado, Lucas, louvor tão especial, a equipe. Muito ungidos, muito bom, muito gracioso, muito especial. Que coisa boa, coisa boa. Os irmãos que estão nos acompanhando em casa, sejam muito bem-vindos ao nosso culto. E que nesta noite o Espírito Santo continue a nos abençoar. Meus irmãos, a nossa proposta de hoje é o segmento da exposição do livro de Atos, capítulo 1. Então quero convidá-los para o livro de Atos, capítulo 1, versículo 6. A cada culto que eu pregar, a cada domingo que eu pregar 2 cultos ou 3 cultos, um desses cultos eu estarei fazendo a exposição do livro de Atos. Nós vamos então caminhar no livro de Atos. Pode fechar um pouquinho mais, Dani. Vamos lá. E na ceia, no culto das 17 horas, eu estive falando com vocês Atos capítulo 1, do 1 ao 5. Essa pregação expositiva que vai expondo o texto, que vai trabalhando o texto. A pregação expositiva é essa pregação que ela se detém exclusivamente no texto. A fonte principal é o texto. Por exemplo, uma pregação temática, que é o que nós acostumamos pregar aqui, a gente se baseia no tema, independentemente do texto primário, você expõe com base no tema. Aí você só lê o texto e nem precisa explicar aquele primeiro texto, se baseia em outros. A pregação expositiva, ela tem como fim garimpar as verdades que estão naquele texto. E aí nós vamos, durante os próximos meses, porque eu acho que isso vai durar até o final do ano, no mínimo, nós vamos trabalhar todo o livro de Atos, versículo por versículo. A cada domingo que eu pregar 2 cultos, um deles eu vou destinar a Atos. Então na ceia trabalhei com vocês Atos do 1 ao 5, versículo 1 ao 5, e agora do versículo 6 ao versículo 12, embora acredito que nós vamos ficar apenas no versículo 6. Versículo 6 diz: Então os que estavam reunidos perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Então os que estavam reunidos lhes perguntaram: Senhor, é neste tempo que vai restaurar o reino a Israel? Essa é a palavra de Deus. Essa é a palavra de Deus. Queridos, primeiramente, vocês sabem que, de acordo com o Dr. Lucas, que escreveu esse livro, você pode, na semana passada, tanto no canal da igreja, Templo das Nações, como no meu canal no YouTube, Pedro de Carvalho Araújo, você pode, no culto das 17 horas, não é? Você pode ir lá assistir essa pregação do culto de domingo passado, das 17 horas, que eu trabalhei a parte primeira, para você entender melhor. Porque a gente não pode, no primeiro momento, ter todo um clareamento do texto, se nós não sabermos o contexto. É por isso que muita gente se perde e monta heresias, porque pega um texto isolado e, com base nesse texto, monta a sua tese, sua teoria, e aí nisso se estabelecem as heresias. E esse é um problema muito grande. Para a gente compreender o texto, nós precisamos fazer toda uma leitura até do capítulo anterior, do capítulo posterior, para a gente fazer uma boa análise do texto, para ter uma compreensão ampla. Então escute uma coisa, nesse verso primeiro, Jesus está prestes a ascender ao céu, subir aos céus. O Senhor Jesus passou 3 anos e meio com os seus discípulos, pregando, ensinando, falando acerca do reino do Pai, fazendo sinais, maravilhas. E João diz, eu amo o texto de João, capítulo 1, que diz que nós vimos Deus, a glória de Deus, através de Jesus. Jesus chega a dizer no momento: quem quer conhecer o Pai, quem quer saber quem é o Pai,
olhe para Jesus. Olhando para Jesus, Jesus disse: você iria ver o Pai. Os discípulos chegam e dizem: mostra-nos o Pai. Jesus diz: olhem para mim, vocês conhecerão o Pai. Então, a vida de Jesus na terra foi nesse período fazer a vontade do Pai. Jesus nunca quis fazer a sua vontade, satisfazer o seu ego, seus desejos. Jesus sempre estava promovendo a vontade do Pai na terra. Depois de 3 anos e meio na terra, com seus discípulos, Jesus agora está no Monte das Oliveiras, com os 120. Paulo tem uma referência de Paulo, que Paulo vai dizer que tinha cerca de 500 irmãos. Embora os evangelistas vão sempre falar em 120 testemunhas de Jesus, que durante 40 dias testemunharam uma ressurreição do Senhor. Então a ressurreição do Senhor foi evidenciada, foi confirmada por mais de 500 pessoas. Durante 40 dias, Jesus se mostrou ressuscitado para os seus discípulos, para os seus seguidores, para que ficasse evidenciado o poder da sua ressurreição. Agora Jesus está no Monte das Oliveiras, e é de lá que ele vai voltar, diz a palavra de Deus. E Jesus, ele está prestes a subir para o Pai, mas antes de subir, Jesus vai trazer instruções para os discípulos. E escute uma coisa: o maior ministério de Jesus na terra não foi operar milagres, não foi operar maravilhas, embora ele fez isso com muita maestria. O maior ministério de Jesus na terra foi ensinar seus discípulos. Escute uma coisa, queridos: nós precisamos, olhe para mim você, de mais cultos como esses. Cultos que a gente destine maior tempo para a exposição da palavra de Deus. Porque escute uma coisa: muitas aberrações têm surgido no meio da igreja, e principalmente do meio pentecostal, por falta de puro conhecimento genuíno da palavra de Deus. Existe muita euforia, existe muito fervor, não é? Mas muito pouco conhecimento. E é tão tal que o povo pentecostal é o povo que com mais facilidade se desvia da igreja, se desvia da comunhão de Deus, porque eles confiam e eles dizem: eu tenho o Espírito Santo, e a letra mata. Para que estudar, como dizia o irmão, teologia? Tinha um irmão que eu dizia: querido, você precisa fazer teologia. Eu não preciso de teologia. Teologia. Eu não preciso de teologia, pastor. Eu já tenho o Espírito Santo. Eu digo: meu irmão, quantas vezes você já leu a Bíblia? Nenhuma. Tinha 40 anos na igreja, nunca tinha lido a Bíblia nenhuma vez. Agora pergunte quantas vezes leu João Bidu, o horóscopo. 1000 vezes. Sabe, gente, nós precisamos trabalhar mais na igreja. É por isso que nós temos aqui escola de princípios, nós temos aqui culto de ensino, os cursos, as células e pregações para nos levar para um fim do entendimento claro da palavra de Deus. Para mim, não é vantajoso você sair desse culto e dizer: oh glória, que coisa gloriosa o Espírito Santo, que coisa gloriosa o poder de Deus, fui renovado. O que o pastor pregou? Não sei, só sei que estava glória, só sei que estava muito bom. Qual foi o texto que o pastor usou para referenciar o sermão? Sabe que eu não sei, né? Eu fechei os olhos na igreja, fechei os olhos, era tanta glória que eu nem sei nem qual foi o texto. Sabe, isso para nós não é vantajoso. Você precisa sair daqui sabendo o que foi pregado. Sair, é claro, com seu coração aquecido. Sair desse lugar com seu coração renovado. Poxa, gente, esse é um dos motivos que a gente está aqui. A gente está aqui para adorar a Deus. Nós estamos aqui para comungar o nosso amor, para partilhar a palavra de Deus, mas também nós estamos aqui para receber uma palavra de vida para o nosso coração.
Nós também estamos aqui para receber uma injeção de ânimo, de poder, uma palavra que nos anime, que nos fortaleça, que nos edifique, que confirme que estamos no caminho. Estamos aqui para isso, é claro que estamos, mas acima de tudo, nós estamos aqui para crescermos e aprendermos com a palavra de Deus. Você pode aplaudir a Ele, por favor, faça isso com alegria. Vamos lá, melhore o seu aplauso, vamos lá, com mais alegria ao Senhor, isso, com mais alegria. Olhe, o ministério principal de Jesus era ensinar, não apenas curar, não apenas libertar, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, anunciar o ano aceitável do Senhor, mas ensinar os seus discípulos, e consequentemente os seus discípulos a outros discípulos e até a nós. Nós precisamos, meus irmãos, primar pelo propósito do ensino da nossa igreja. Nós precisamos valorizar e acatar isso, os ensinamentos da palavra de Deus. Meus irmãos, não pare de crescer na palavra. Não ache que você já tem o suficiente. Já tive escola de líderes. Eu não preciso de teologia. Eu não preciso disso, gente. Eu já li a Bíblia uma vez, eu não preciso ler outra. Nós precisamos aprender mais, beber mais, crescer, receber o ensinamento que a palavra de Deus tem para nós. Além de aprender, aí vem a parte mais importante de saber, é praticar a palavra. E quando praticamos a palavra se torna viva, eficaz e poderosa dentro de nós. Você pode aplaudir a Ele, ao Senhor, a Ele toda a glória. Que coisa boa. Agora veja como o ser humano é faltante. Veja como o ser humano é falho. Às vezes, meus irmãos, eu fico pensativo. Nós estamos aqui há 16 anos, como Templo das Nações. Alguns irmãos estão comigo aqui há mais de 16 anos, porque ficamos um ano com outro ministério. Então, alguns estão comigo aqui há 17 anos. E às vezes eu fico pensando que algumas coisas que a gente diz, parece que entra no ouvido e sai no outro. Parece que algumas coisas que a gente, sabe, está, eu diria, cansado de dizer, de ensinar, parece que não surte efeito em algumas pessoas. Um dia desses eu preguei aqui, uns meses atrás ou anos atrás, eu falei aqui da minha angústia e da minha preocupação com a pregação desse altar, porque parece que para algumas pessoas não está surgindo efeito. Nós estamos pregando e dizendo, você precisa perdoar, você precisa amar. E eu vejo que algumas pessoas, elas dizem, eu decidi que não vou perdoar. Não estou preparado para perdoar. Eu vou pensar se eu vou perdoar. Sabe, eu já contei para vocês as vezes que eu já ouvi isso. Sabe, eu fico pensativo de que irmãos calejados da igreja, quantas vezes já leram uma palavra e já ouviram nós pregar sobre o dízimo, parece que eles nem, sabe, não sei, não está falando comigo, não. Tranquilo. Eu fico pensando, será se nós não estamos sabendo pregar? E lembra que um desses cultos, eu falei dessa minha preocupação e da minha angústia, de estar vendo algumas coisas e não perceber mudanças. Sabe, o tratamento que algumas pessoas tratam seus pares. Esses dias eu disse à pastora, nós fomos no mercado, e é engraçado, as pessoas estão com medo de vir para a igreja para pegar o Covid, mas estão no mercado assim, ó. O mercado está uns topando em cima da gente, é uma graça, né? Eu acho que a igreja é o lugar que menos a gente corre risco de pegar Covid, né? Mas tudo bem, é outra pregação. Sabe, eu fiquei espantado como as pessoas, elas agem umas com as outras. Eu estava com a pastora comprando, e eu confesso que eu gosto de ir no mercado. Há homens que não gostam, né? Há maridos que esse é o trabalho da mulher. Eu tenho o prazer de ir no mercado fazer as compras. Para mim é até um alívio.
tem que comprar alguma coisa. Eu faço questão de ir. Acho isso bom. Como é bom para mim passar roupa. Eu gosto de passar roupa me desestressa. Mas não me mande passar as suas. Deixa eu me ater com as minhas. Escute uma coisa, e aí eu estava aqui pegando um suco, e um esposo chegou para a mulher e disse assim: fulana, eu vou ali, vamos ali comigo pegar o suco. Ela disse: eu preciso ir contigo? Eu nasci contigo? Vai lá tu e pega o suco. Eu digo: meu Deus do céu. Sabe, aquela mulher deu, eu digo: meu Deus. Ele convidou ela para pegar o suco com ele. Ele disse assim: fulana, vamos ali comigo pegar o suco. Eu nasci contigo? Tu precisa de mim para pegar o suco? Vai lá e pega o suco. Eu digo: está dando de laço do marido, velho. Só espera que eu não seja cristã, porque não pode ser verdade, né? Sabe, e aí eu dei uma outra volta e fui pegar as frutas, e aí chegou o marido. Então esses homens são muito banana, né? Não pode ser. Tem que fazer curso ao meu máximo mesmo, né? Porque não pode ser verdade. E aí ele foi pegar uma fruta, e aí disse: meu amor, quais que eu pego? Te vira! Isso é outra esposa. Te vira! Tu quer que eu te fale? Pega aí, que tu achar por bem. Meu Deus, que mulheres grossas. Aí eu saí e disse: amor, que coisa horrível. Eu digo: amor, não faça isso. Ela não é de fazer assim. Ela disse: mas é quase cultural. Eu digo: mas não pode ser verdade, eu chamo isso de ignorância. Eu não chamo isso de cultural, mulheres e maridos. Eu chamo isso de ignorância. Porque eu acredito que essa mulher não trata as amigas dela desse jeito. Ela deve tratar as amigas dela com uma: oi, queridinha. Oi, meu amor. Oi, fulana. Por que com o marido trata desse jeito? Quem sabe ele seja assim ou mereça. Então deixa essa praga e vai para outro. Não é? É como a mulher lá, a pastora, que quis envenenar o marido e matar. Então deixa esse homem, vai viver a vida dela. Você entendeu? Para que querer matar o marido, né, aos poucos? Nós não somos favoráveis ao casamento. Mas no casamento ele tem paradigmas, ele tem meios. Chegou uma vez uma irmã para mim, chorando em lágrimas, nesse escritório aqui, e disse: pastor, eu não aguento mais a vida que eu tenho. Eu digo: por quê? Ela disse: meu marido me surra quase toda semana. Eu digo: sério? E olha só o quão maquiavélico era esse homem. Eu não sabia dessa tática, uma boa tática. Ele dava surra nela com toalha molhada, para não deixar a marca. E o cara era crente, e pregava na igreja. Eu disse: mas isso não é um casamento. Porque um casamento ele é configurado de amor, respeito, compreensão. Tem momentos ruins, claro que tem, mas não de agressão. Deixa eu chamar esse cabra aqui. Aí eu chamei o cabra no escritório. Aí eu digo: aqui, seu covarde, eu vou chamar a polícia para você e vou te dar um pau, seu sem vergonha. Se fosse filha minha, eu te arrancava. Eu não fui tão bravo assim, eu fui menos. Eu digo: o que é isso, meu irmão? Cadê o Espírito Santo que você tanto chora e diz na igreja? Sabe, gente, isso não é um casamento. Sabe, queridos, eu fico pensativo de que as pessoas, elas usam uma cultura, elas usam um jeito de ser, para, na verdade, expressar o que elas realmente são. São pessoas que realmente não compreenderam a essência da educação, do amor, do respeito. Não é que você deva, sabe, se arrastar para as pessoas e as pessoas pisarem em você. Mas eu acho que a ignorância não pode ser uma realidade para nós, meus irmãos. Então parece que as pessoas vão vivendo uma vida de que elas não veem mudança. E praticamente eu, em algumas pessoas, fico vendo que quantas vezes a gente diz: trate bem seu marido, trate bem sua mulher, perdoe, reconsidere, se restaure, vamos lá. Ou então para filhos, que a gente tem dito: ame seus pais, respeite seus pais. E são filhos às vezes criados na igreja, que a palavra do pai e a do pastor fala: entra aqui e sai aqui. E às vezes filhos rebeldes e grosseiros. Eles não entenderam o ensinamento dos pais, eles não entenderam o ensinamento da palavra,
que diz que filho precisa honrar o pai, honrar a mãe. Isso é uma coisa muito séria. Então, queridos, aí eu olho para o texto, e eu vejo o texto, e a minha angústia é sanada. A minha angústia de parecer ver que algumas pessoas não estão mudando com a pregação, a minha dúvida é sanada, porque Jesus, depois de 3 anos e meio, curando, libertando, ensinando, fazendo proezas, milagres. Escute uma coisa, versículo 3 desse livro e desse capítulo, falei com vocês no domingo passado. O versículo 3 diz que Jesus estava ensinando acerca do reino de Deus. Gente, depois de 3 anos e meio, os discípulos vêm para Jesus e dizem assim, e perguntam: é agora? É nesse período que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Vai ser agora, nesse período, que o Senhor vai restaurar a antiga glória de Israel? Eu fico pensando, eles não entenderam nada. Eles não entenderam nada, gente. Jesus passou 3 anos e meio dizendo: o meu reino não é desse mundo. Jesus passou 3 anos e meio dizendo: eu vim fazer a vontade do meu Pai. O reino de Deus não é comida e nem bebida, mas o reino de Deus é o poder de Deus. E mesmo assim, Jesus está agora prestes a ascender aos céus, e eles perguntam: tá, mas e a morte da bezerra? Tá, mas o reino? Que reino, meu amigo? Como assim um reino? Sabe, eles não entenderam nada. Eles não tinham entendido ainda, não tinha caído a ficha. Como diz na psicologia, eles não tinham tido um insight do que Jesus passou 3 anos dizendo. Meu amigo, é isso que Jesus disse. Ele não veio restaurar a antiga glória de Israel, ele veio estabelecer o reino e o seu reinado. Preguei um culto desses sobre o reinado de Jesus. Inclusive, muito mais do que estabelecer o reino, Jesus veio demonstrar a sua forma de reinar, a sua forma de governar. Porque os reis, porque o imperador romano reinava com mão de ferro, reinava com mão de ferro, com dominação, com opressão, matando, destruindo, subjugando. Jesus veio mostrar como era o seu reinado, um reinado de amor, de misericórdia, de bondade, de justiça, de compaixão. Jesus passou 3 anos e meio mostrando para os discípulos como era o seu reinado. E inclusive ele vai ampliar esta demonstração no milênio, aonde a morte será presa, aonde não haverá doenças, aonde o jumento vai pastar com o leão, aonde a criança vai brincar com a serpente, aonde não vai haver desigualdade, porque ele vai reinar com justiça. Jesus passou 3 anos e meio mostrando isso, e no final o discípulo diz: tá, mas quando é que o senhor vai assumir o trono de Davi? Não, vocês não entenderam. Eu não vou assumir o trono. Você me entende? Quando os discípulos fazem essa pergunta, a minha frustração é amenizada, porque eu nunca multipliquei pães, eu nunca multipliquei peixes, eu nunca andei em cima das águas, e nem nadar direito eu sei. Eu nunca curei leproso, sabe? Então, o que é o meu ensinamento comparado ao ensinamento de Jesus? Eu termino o culto e vou para minha casa. Você não convive comigo dia e noite. Os discípulos conviviam com Jesus. Eles dormiam, acordavam, aprendendo como é que Jesus funcionava, como é que Jesus agia, como é que ele procedia. Para além do discurso, ele tinha a prática.
Jesus chega no lugar e ele está pregando sobre o imposto e dizendo: dê a César o que é de César, e dê a Deus o que é de Deus. E os cobradores dizem: só tem que pagar a taxa. Jesus, sendo um descendente de Davi, da família real, a família real era isento de taxas, de impostos, mas mesmo assim, Jesus cumpre com as suas obrigações. E Jesus diz a Pedro: pegue uma vara e vá lá pescar. E Pedro joga a vara e ele pesca e pega um peixe. E dentro da barriga do peixe está o valor para pagar o imposto de Pedro e de Jesus. Então Jesus, para além do discurso, ele vivia a prática. E mesmo assim, os discípulos não compreenderam o seu ensinamento. Parece que o que entrava aqui saiu. Porque eles estavam ainda perguntando acerca do reino. Eles queriam o reino como quiseram os hebreus lá atrás, quando eles pediram um primeiro rei. Israel era governado pela teocracia, que é o governo de Deus. Não tinha reis, tinha juízes que representavam a Deus e comandavam o povo. Chegou um momento que eles disseram: nós queremos um rei. O modelo do mundo é bonito para nós. Sabe, gente, parece que a igreja acha bonito o modelo do mundo. E às vezes nós queremos copiar as coisas que o mundo mostra e que aparentemente é belo. Inclusive essa coisa que não é bela. Casa separa, casa separa, casa separa. Fica de mal e não perdoa mais. Parece que a gente quer copiar essa coisa do mundo, que não é a vida da igreja. O meu eu, nós vivemos uma época do meu eu, da nossa individualidade. Você pode ver, ninguém conversa mais nas paradas de ônibus, ninguém conversa mais nos consultórios, cada um na sua individualidade, cada um no seu ego, no seu mundo. As pessoas, elas não olham mais para o outro, o olhar agora é para o seu mundo, é para si. E nós vamos nesse mundo, nós vamos copiando esse modelo e vivendo assim. E o mundo está doente. E o pior, a igreja que era ser cura para o mundo, a igreja que deveria ser sal para o mundo, luz para o mundo, está ficando doente igual o mundo, está ficando insossa igual o mundo, está ficando sem tempero igual o mundo, está ficando escura igual o mundo. Nós precisamos voltar às nossas origens, voltar ao ensinamento da palavra, voltar a obedecer o que Jesus disse. Aleluia! É isso. Diga que assim seja. Escute uma coisa, queridos. Nós precisamos assimilar genuinamente o ensinamento, meus irmãos. Eu não sei porque às vezes algumas pessoas vêm a nós para pedir orientação. Elas não nos escutam. Eu cheguei numa convicção. Olha, se eu atendi de 100, 10 pessoas que fizeram exatamente como eu orientei, é muito. As pessoas vêm comigo 40 minutos, 1 hora de atendimento. A gente diz: meu irmão, vá por esse caminho. Tá. Amém, pastor. E vamos orar para que Deus confirme. Sai dali. Eu digo: eu não sei porque que as pessoas vêm pedir orientação para a gente. Porque elas já têm uma ideia preconcebida. Elas já sabem o que elas vão fazer. Elas não escutam orientação. Sabe, gente, se nós realmente estivermos dispostos a aprender e a ouvir e a obedecer o ensinamento de Deus, da palavra, dos pais, é provável que você vença, é bem provável que você acerte do que você erre. Obedecer pai e mãe lhe garante mais sucesso do que fracassos. Obedecer a palavra de Deus lhe assegura mais de sucesso do que fracassos. Ouvir pessoas sábias lhe assegura mais de sucesso do que de fracasso. Então, por que não seguir isso? Por que nós vamos sendo inclinados a obedecer e a seguir as nossas suposições? E é nelas que nós nos perdemos. Porque os discípulos estavam com essa venda.
eles queriam aquilo que seus pais sempre quiseram. A psicologia chama esse processo de repetição de ecolalia. É o processo de repetição. O filho repete aquilo que abomina no pai. E ele diz: meu pai batia na minha mãe, eu vou amar a minha esposa. E quando vê, ele está batendo na esposa. A filha diz: minha mãe traía meu pai. Não, eu abomino isso. E você fiel ao meu marido, quando vê, ela está flertando com outro homem. O avô era viciado em bebida, e aí o neto diz: não, meu avô se matou por causa de bebida, perdeu o casamento por causa de bebida. E aí, quando vê, ele está no mesmo processo repetindo aquilo que abomina, aquilo que ele rejeita, aquilo que lhe repulsa. E às vezes, gente, um dia desses eu vi um senador que foi cassado. Ele pertencia à comissão de ética do Senado. E ele era da comissão de ética, então ele era ferrenho, sabe? Ferrenho nos procedimentos éticos. E ele foi pego justamente naquilo que ele mais lhe abominava. Você entende? Aquilo que a pessoa às vezes é mais ferrenho, é aquilo que lhe falta. Aquilo que lhe é genuinamente. Isso é um problema. Na verdade, é a sua essência que precisa ser transformada. De verdade, é o nosso interior que precisa ser mudado. Senão, nós vamos repetir tragédias anteriores, já vistas dos nossos pais. E isso não tem nada a ver com maldição. Não existe maldição hereditária para quem está em Cristo Jesus, minha gente. Escute uma coisa: o que existe é falta de obediência, de entender a palavra de Deus e seguir a palavra de Deus. Porque Deus diz para Josué: se você guardar as palavras dessa lei, se você atar as palavras dessa lei no seu coração, guardá-las e segui-las, nenhum inimigo poderá resistir você. Assim como eu fui com Moisés, todos os dias eu também serei com você. E é isso. Se expressa. Adore o Senhor. Celebre. Aleluia. Escute uma coisa, queridos. O que faremos então numa situação dessa, de processo de repetição? Então, de verdade, eu escuto a palavra de Deus, eu aprendo o ensinamento, eu digo: então, Senhor, essa velha criatura, então que morra, que desapareça. Eu quero realmente obedecer a Tua palavra. Tua palavra diz que eu preciso amar, perdoar. Então, eu não vou repetir os velhos erros, como os discípulos queriam. Os hebreus, lá no começo, eles queriam um rei. Queriam um rei, baseado no modelo dos reinos à sua volta. Quiseram tanto que Deus deu. Sabe, gente, tem coisas que Deus nos dá, depois nós nos frustramos, e depois nós dizemos: por que Deus fez isso? Porque você queria. Comece a querer coisas boas. Comece a desejar coisas que valham a pena. Comece a processar e a pensar e a assimilar e a trabalhar por coisas que possam pendurar por toda a eternidade. Coisas que possam trazer um bem para você, para a sua família. Não querer simplesmente pelo fato de adquirir, mas algo que realmente lhe traga bem. E nada melhor do que ouvir a palavra de Deus, do que obedecer a palavra de Deus e compreender a palavra de Deus. Meus irmãos, eu espero que a partir de hoje muitas coisas em nós sejam tiradas e que haja em nós realmente uma mudança, uma transformação genuína de compreender aquilo que Deus tem para nós, para que não chegue daqui a 20 anos, a gente olhe para trás e diga: mas nós não mudamos nada, mas nós não aprendemos nada. Não aprendemos nada com o coronavírus, não aprendemos nada com a gripe suína, não aprendemos nada com as pragas, sabe? É o que às vezes eu vejo com algumas pessoas: elas batem cabeça, elas sofrem, batem cabeça, e elas não entendem que isso, sei lá, o próprio Deus, a própria natureza, o próprio diabo, ou a própria vida, mostrando para essa pessoa que está na hora dela aprender. Para que repetir esses mesmos erros?
Para que ir por esse mesmo caminho, sabendo que vai dar complicação? Se você anda com pessoas que vão para o mau caminho, você vai esperar o quê? Vão levar você para o monte da oração? Claro que não. Sabe, a gente anda com pessoas que são fofoqueiras, a gente vai esperar o quê? A gente anda com pessoas que flertam com o mundo, a gente vai esperar o quê? A gente anda com pessoas que não estão firmadas em Deus, nós vamos esperar o quê? Está na hora de nós aprendermos. Todas as vezes que você deixou e eu de ouvirmos a Deus, nós perecemos. Meus irmãos, durante a minha vida, às vezes que eu não ouvi mamãe, eu pereci. Eu quase perdi a vida. Porque por vezes que eu não ouvi ela, e eu aprendi que todas as vezes que ela me dizia uma coisa, eu dizia, tá bom mamãe, eu vou fazer. Eu era bem sucedido. Chega uma hora na vida que a gente precisa dizer, é isso. Eu preciso fazer isso, eu preciso seguir isso. Está na hora de, ampliar. Afinal de contas, nós estamos aqui há 15 anos, há 16 anos, há 30 anos você serve a Deus. E quais são os frutos que nós estamos apresentando desses anos de caminhada com Deus? Que os nossos frutos sejam frutos que possam ser favoráveis, não frutos como feno, como madeira, que quando for provado no fogo, vai virar pó. Que as nossas obras, nossas ações, nossa vida não seja feno, madeira, mas que as nossas obras, que o nosso testemunho, que a nossa vida seja de ouro. E quanto mais fogo, mais vai ficar pura e mais vai ser valiosa. Você pode aplaudir o Senhor? Por favor, faça isso com alegria. Agora escute uma coisa. Todas as vezes que nós não compreendemos as verdades da palavra de Deus, o nosso crescimento espiritual fica comprometido. O crescimento espiritual dos apóstolos, naquele momento, ficou comprometido, porque já veio comprometido, porque eles não entendiam bem, não entenderam bem o que Jesus queria fazer. Olhe, chegou um momento que a Bíblia diz que a mãe dos Tiagos chegou para Jesus e disse assim, Senhor, quando o Senhor estiver no teu reino, os meus 2 filhos que são teus discípulos, permita que um sente à direita e que o outro sente à esquerda. Ela não entendeu. Ela achava que Jesus iria assumir o trono de Israel e precisava então do ministro das finanças e da justiça. Os 2 filhos dela, sabe? Os discípulos estavam brigando entre eles, e brigaram durante uns 3 anos e meio, para quem seria o maior no reino de Jesus. Cada um disputando. Ah não, João dizia, eu sou o queridinho. Eu sou o queridinho. Nós brincamos aqui na igreja, às vezes, com alguns líderes, com alguns irmãos, que a gente tem liberdade de brincar. E hoje de manhã foi um dia que eu ri muito com eles, com o Maurício, com o irmão Milton, com o pastor Arnoldo e os guris aqui do louvor. Não é brincando que quando está chegando março, é o mês que geralmente é o mês da nossa convenção, março, é o mês do aniversário da igreja, e geralmente é na convenção que a gente consagra novos pastores. Aí nós estávamos brincando hoje que quando está chegando lá pelo final do ano, os irmãos começam a se alinhar, começam a se aproximar do pastor, e nós estávamos brincando ali com o Maurício e o Milton, dizendo, como é que está a lista aí? Aí brincamos, o irmão Milton é um forte candidato para ser pastor, está até na casa nova, está na casa pastoral, né? A gente brincando com isso, né? Que as pessoas, né, tá chegando no final do ano, você ajeitando, eu sou um candidato, já fiz teologia, dirijo uma célula, posso ser um pastor. Nós estávamos brincando com isso. Sabe, gente, os discípulos, eles começaram a brincar e a brigar, aliás, para ver quem seria o maior no reino dos céus. João dizia, eu sou o queridinho de Jesus. Pedro dizia, não, eu sou aquele que sou o porta-voz, eu mereço ser. E cada um brigando. Sabe, eles não entenderam nada. Jesus pega uma criança e diz assim, no meu reino, para vocês entrar no meu reino, vocês precisam ser como esta criança. Puxa, já estava posto.
Estava ali. Jesus estava dizendo que o reino dele não tinha nada a ver com política. Não tinha nada a ver sentar no trono de Davi, porque até já não existia mais. Jesus chegou a dizer que no reino dele o maior seria o menor. Para entrar no reino dele, quem se achava maior não ia entrar. Mas lá no reino dele, o maior era aquele que servia, era o menor. Então veja, o crescimento espiritual dos discípulos estava comprometido porque eles não aprenderam as verdades do reino e do reinado de Jesus. É o que eu aprendo nesse texto. Segundo, esse texto vai dizer, pode colocar de volta para mim o texto ali na tela, queridos. Esse texto também vai descrever aqui, além dessa forma imatura que os discípulos viviam, dessa forma comprometida espiritual que eles viviam, esse texto também vai revelar que o que importa não é o que a pessoa supõe, não é o que a pessoa pensa. O que importa é aquilo que Deus está dizendo, é aquilo que Deus está falando. O que importa, queridos, é aquilo que a palavra de Deus, que Deus já estabeleceu por meio da sua palavra. Vou ser mais claro para você. O que importa não era o que os discípulos imaginavam, mas aquilo que Deus já tinha colocado, já tinha estabelecido. Para Deus não existe esse meio termo. É simples, é amar, é perdoar. Não existe eu amo e eu odeio, sabe? Esse estilo duplo de viver. Eu sirvo a Deus e sirvo ao diabo. Não, é simples. É o que Deus colocou. Deus diz, escolham hoje a quem vocês querem servir, os deuses do Egito, ou vocês querem me servir. A gente não pode servir a dois senhores. Jesus diz, ou você serve a Mamon, ou você me serve. É aquilo que já está posto. Não tem meio termo. Então, em dezembro eu estou na igreja, mas em janeiro eu estou no carnaval. E está tudo bem assim. Não, não está. Se você leva uma vida desregrada, não tem desculpa. Você pode ser filho de pastor, pastora, você vai para o inferno. Você está se enganando. Você pode falar 1000 línguas. Olha, pode ser o canta e não me canta. Você pode falar 1000 línguas, não obedecer a palavra, vai ser condenado, meu irmão. Você pode conhecer todo tipo de teorias bíblicas, mas se não obedecer, não tem o que fazer. Jesus vai dizer, eu não conheço você. Vai dizer, Senhor, eu preguei no teu nome, eu orei no teu nome. Jesus vai dizer, eu não sei quem é você. Você não me serviu de verdade. Você queria era manter o seu salário, o seu sustento. Há quem faça a malandragem de contratar uma pessoa paralítica para o pastor orar e a pessoa caminhar na igreja. Eu vou até me sentar porque eu estou até preocupado com isso. Não pode ser verdade. Você acredita que existem pastores assim, igrejas assim, que contratam uma pessoa lá e o pastor vai orar e é combinado? Isso me dá arrepios. O cara vai andar e aí, sabe? E o cara foi pago para caminhar na igreja. De alguém que supostamente era cego, mas não era cego. Recebeu um dinheiro, o pastor ora, e aí passa a gravata ungido, o terno ungido, e aí diz, você está enxergando? Eu estou enxergando. Mas a pessoa sempre enxergou. Não pode ser verdade isso, mas é. Jesus vai dizer, você fez malandragem. Você é parte de mim porque eu não conheço você. Sabe, gente, é isso. É isso que esse texto está nos ensinando. As verdades que estão postas. Jesus é o caminho. É Ele. Acabou. Não tem um outro caminho. Não tem uma outra verdade. Não tem uma outra vida. É o que Ele já estabeleceu. Mas eu acho que para mim não tem mais, eu acho. Eu acho que o sábado não tem sábado, não tem domingo.
Não é o sábado que salva. Não é a igreja que salva. Não é colocar o véu ou tirar o véu. É Jesus que salva. Está posto. É o que está dito. Não tem outro caminho. Andai nele. Segui esse caminho. Sabe, gente, não é aquilo que nós supomos, achamos. Não, assim, pastor, eu acho. Não tem acho. No aspecto da palavra de Deus não tem espaço para... Eu acho que é assim. É isso aqui, querido. Esse é o caminho. Essa é a verdade. Essa é a vida. Se nós seguirmos isso aqui, nós seremos bem-sucedidos. Foi o texto domingo passado que eu li para vocês, que Deus diz: escolham. Eu coloco hoje diante de vocês a vida e a morte. E aí Deus aconselha: escolham a vida. Escolham a vida. Escolham a vida e vocês viverão. Você pode aplaudir o Senhor. Vamos lá. Vamos lá. Faça isso com alegria. Glória a Deus. O que importa é aquilo que a palavra estabeleceu. Eu quero convidar você para Lucas capítulo 19, verso 29 ao 31. Lucas 19. Veja o que a palavra de Deus estabeleceu. O que a palavra de Deus diz. Aquilo que a palavra de Deus diz é o que se cumpre. Olha só, Lucas, terceiro livro do Novo Testamento, 19, a partir do 29 ao 31 diz: ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto do monte que se chama das Oliveiras, enviou 2 dos discípulos, e dizendo-lhes: ide à aldeia que está defronte, e ali, ao entrar, achareis preso um jumentinho, em que ninguém jamais montou. Desprendei-o e trazei-o, e se alguém vos perguntar: por que o desprendeis? Respondereis: o Senhor precisa dele. Pastor, o que esse texto tem a ver com Atos capítulo 1? Verso 6. Tem a ver que o que importa não é aquilo que nós achamos, presumimos, mas aquilo que a profecia diz, mas aquilo que a palavra de Deus diz. Não importa, querido, que já disse isso um desses cultos, aquilo que as palavras do seu pai, as palavras da sua mãe, a palavra do seu ex-pastor: ah, tu vai lá para o templo, as pragas vão te acompanhar. Vai nada. Tu está saindo aqui da minha igreja e vai lá para o templo, eu não te abençoo. Meu irmão, você não precisa da bênção de homem, você precisa da bênção de Deus. É isso que importa. É isso que importa. Você não precisa, sabe? Eu já disse para vocês, veio aqui um casal e disse: pastor, nós precisamos ser casados de novo. Eu digo: que conversa é essa? Vocês já são casados? Porque o pastor que nos casou, ele tinha a vida meio atrapalhada, e eu acho que isso está interferindo no nosso relacionamento. Eu digo: conversa, rapaz. É conversa. Está interferindo. Deus abençoou vocês. O que Deus abençoou, não tem palavra de homem, de líder, de pastor, não tem isso. Para que isso é macumba. Macumba não pega na gente, seja de macumbeiro ou de cristão. Não existe isso. A gente depende de Deus, daquilo que a palavra de Deus diz ao nosso respeito. Existe uma palavra de Deus a seu respeito. A palavra está diante de você. Se apegue nela, se segure nela. É aquilo que a palavra importa. Olhe, foi com uma palavra que Jesus venceu Satanás. Foi com uma palavra que no deserto Jesus venceu Satanás. Embora ele usava a palavra, mas Jesus também usava a palavra. Não use a palavra para acusar, para condenar. Sabe, eu fico vendo que algumas pessoas usam a palavra para esconder seus pecados e para acusar os outros. Não sejamos esse tipo de gente, meus irmãos. Não vamos usar a palavra para jogar indireta. É uma vergonha. Em nome do Senhor, que o povo dessa igreja não faça isso. Use a palavra para edificar. Use a palavra para ensinar. Use a palavra para corrigir. Use a palavra para fortalecer. Use a palavra para salvar. Use a palavra de Deus para o bem. Você pode aplaudir esse Senhor? Vamos lá. Faça isso com uma alegria.
Olhe, existia uma profecia que Jesus iria entrar em Jerusalém com um jumentinho. Quer confirmar isso? Zacarias capítulo 9, versículo 9. Vamos lá? Zacarias 9:9. Por que estou falando essa parte? Porque eu quero dizer para você que o que importa é aquilo que a profecia diz, é aquilo que a palavra diz ao seu respeito. Zacarias 9:9. Alegre-se muito, cidade de Sião. Sião é Jerusalém. Exulte, Jerusalém. Eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento. Um jumentinho, cria de uma jumenta. Jesus diz aos seus discípulos: não importa o que o Pai estabeleceu para o seu próprio poder. O que Ele fez está feito. É o que Ele fez, é o que Ele diz, é o que Ele colocou. Existia uma profecia que Jesus, nós lemos agora, que Jesus iria entrar em Jerusalém com um jumentinho. Mais uma vez Jesus contraria que Ele não veio estabelecer um reino humano. Eu não sei se você já viu uma gravura, um desenho de Napoleão Bonaparte. Ele montado num cavalo branco. Já viu? Não sei se você já viu esse desenho. Napoleão Bonaparte, 1,40 m, 1,60 m, desse tamanhozinho assim. Mas naquele cavalo ele parece que tem 2 metros. Sabe, ele poderoso. Bonaparte quase conquistou toda a Europa. A figura do poder, a demonstração de um reinado glorioso. O Deus Sol da França, Luís XV ou XVI, acho que Luís XV, não é? O Rei Sol com esplendor. Os reis vigoravam e demonstravam seu poderio em cavalos. A profecia era que Jesus entraria com um jumento. E é isso que Ele faz. O texto que nós lemos diz que Ele entrou em Jerusalém com um jumento. Por quê? Porque a profecia tinha dito: querido, você vai caminhar debaixo da palavra de Deus. Aconteça o que acontecer, aquilo que Deus disse ao seu respeito vai se tornar uma verdade, e você verá o cumprimento da profecia de Deus para você. Você crê assim? Dê um aplauso a Ele com alegria, porque Ele merece. Eu já disse a vocês que eu, criança, uma pessoa de Deus chegou para mim, na minha casa, sem me conhecer. Eu cheguei, ela disse: quem é o Pedro, o Pedrinho? Aí a mãe disse: é ele aqui, eu quero orar por você. E eu deveria ter 7 anos, eu nem tinha sido batizado com o Espírito Santo ainda. E ela veio e orou por mim, uma mulher de Deus, orou por mim. Ela disse: eu vejo as nações embaixo de você, você vai andar pelas nações da terra. Isso aí está enganado, eu acho que é outra pessoa. Ela disse: eu vejo você viajando de trem, de avião. Meus irmãos, só pessoas, na época, só pessoas com muito dinheiro andavam em avião. Sabe, na época da Transbrasil, na época em que os voos domésticos tinha a classe, como é que chama? A classe, como é que é o nome da classe especial? Não, como é que é o nome? Primeira classe. Obrigado, primeira classe. A época em que os voos domésticos tinham primeira classe. E eu com 7 anos recebi essa palavra. E quando passou um tempo, tudo que Deus disse nesse dia se cumpriu. De forma, era impossível, humanamente impossível. Mas isso se cumpriu. Quando eu vi, eu estava andando de avião para pregar, na primeira classe. Quando eu vi, eu estava viajando de navio. Quando eu vi, eu estava viajando de trem. Quando eu vi, eu estava na Europa, eu estava na Ásia, eu estava na África. Eu só não fui na Oceania para completar os 5 continentes. Sabe? Humanamente isso é impossível. Mas Deus disse. Deus falou. Esposa, nessa noite, se Deus tem uma palavra acerca do teu marido,
Quem sabe ele tem piorado, se tornado mais rebelde, mas se agarre à palavra de Deus. Marido, se você tem uma palavra acerca da sua esposa, do seu casamento, aguarde. Nem que Deus tenha que mover céus e terra, mas a palavra se cumpre. Se Deus tem uma palavra acerca de você, homem, mulher, jovem, nesta noite, você pode estar no último banco, você pode ser desconhecido desta igreja, mas os olhos do Senhor estão sobre você. Você pode ser um desconhecido de todo mundo, ser uma pessoa que humanamente você diz: não, isso nem é para mim, Senhor. Mas Deus pega você e quando chegar a hora, não há quem resista. A Bíblia diz que quando Deus opera, não há quem resista. A Bíblia diz: operando eu, quem impedirá? Aleluia. É isso. Sabe, queridos, aquilo que Deus falou a respeito do Messias se cumpriu. Gente, eu preciso encerrar, eu preciso ter mais coisas para dizer para vocês. Mas veja, Jesus disse para que pegasse um jumentinho que nunca tinha sido montado, mas que o mestre precisava dele. Eu vou dizer uma coisa para você. Não é que você e eu sejamos a última bolachinha do saco. Não, não é isso. Não é que se nós não nos dispormos, sabe, nós não podemos fazer como fez Jimmy Swaggart. Jimmy Swaggart foi o maior evangelista do século XX, da teleevangelista. Aquilo que Billy Graham foi para os não alcançados, Jimmy Swaggart foi para a igreja. Um homem cheio de Deus, está vivo ainda. Jimmy Swaggart era, as manhãs de domingo, quando ele pregava na TV, eu chorava, e eu pulava e era cheio do Espírito Santo. Um homem poderoso, está vivo até hoje nos Estados Unidos. Mas chegou um dia, que ele chegou na Argentina, e tinha mais gente fora do estádio do que dentro. E ele disse: viram como Deus precisa de mim? Vejam como Deus precisa de mim. Se não fosse eu para fazer isso aqui, olha só, a sua queda foi fulminante. Ainda bem que ele se arrependeu e depois ele voltou. Sabe, não estou dizendo isso, o Senhor nos guarde, o sangue de Jesus tem poder sobre nós. Não estou falando dessa coisa de orgulho, porque o orgulho procede à queda. Mas veja, o jumento foi escolhido para servir Jesus. Nós somos escolhidos para servir Jesus, queridos. Você foi escolhida para servir Jesus. Não adianta você fugir. Aqui tem gente na igreja que está aqui pela primeira vez, e tem pessoas que estão aqui, não é? Estão aqui espiando e, sabe, se achando. Pelo Espírito, eu digo para você nesta noite: você foi escolhido para servir Jesus. Você foi escolhido para servir Jesus. Jesus se desamarrou, como os discípulos desamarraram o jumentinho, para você servir Jesus. Sua vida tem um propósito genuíno, porque existe uma palavra a teu respeito, existe uma profecia, uma promessa ao seu respeito, mas também existe um propósito ao seu respeito. Você existe para servir Jesus. Você foi desamarrado por Jesus para servir Jesus. Sua alegria será completa, sua felicidade será genuína. Você encontrará razão para viver no momento em que você verdadeiramente servir a Jesus e ao seu reino. Você pode aplaudir a Ele, por favor, faça isso com alegria. Sabe, gente, não é surpresa de que Jesus tenha escolhido um jumentinho, porque o jumento tem alguns simbolismos, entre eles muita força. Muita força. O saudoso
compositor Luiz Gonzaga, meu conterrâneo do Nordeste. Ele cantava uma música dizendo que o jumento era nosso irmão. Aí você estranha, né? Que conversa é essa? Mas o intelectual Padre Vieira, que gosto muito do Padre Vieira. Padre Vieira, em um dos seus livros, ele diz que o jumento também é nosso irmão, fazendo uma analogia com a capacidade que o jumento teve de alavancar e fazer o Nordeste se movimentar, que é muito comum o jumento na região nordestina. Até hoje é muito útil para o trabalho, porque tem força, é um animal que existe para servir. Padre Vieira diz isso também, que o jumento é nosso irmão. O jumento é símbolo de serviço, é símbolo de força, e um dos seus predicados mais importantes é símbolo de humildade. Queridos, que a nossa igreja seja um símbolo de garra, de força, de ousadia. Não sejamos servos fracotes. Como é que você está, meu irmão? Eu estou fraco. Você está forte, você é forte. Há uma palavra que Paulo diz para Timóteo lá: você é forte, porque você já venceu o diabo e a palavra está em você. Você é forte. Depois, nós somos servos por excelência, também humildes. A humildade. Quando Jesus entra em Jerusalém, no jumentinho, ele está demonstrando a excelência da humildade. Queridos, a Bíblia diz que Deus abate o orgulhoso, Deus abate o soberbo, mas o humilde Deus exalta. Se você está passando uma humilhação injusta, você pode contar os dias. Você pode contar os dias. Se você está passando por uma humilhação injusta, você pode contar os dias, porque Deus exalta o humilde. Deus honra o humilde. Que Deus te abençoe. Próximo culto eu volto com esse texto. Você pode aplaudir o Senhor? Vamos lá. Faça isso com alegria. Se coloque em pé. Vamos orar ao Senhor. Ô Espírito Santo. Santo Espírito de Deus. Nós queremos, Senhor, estar submetidos ao Teu senhorio. Nós queremos, Senhor, seguir o caminho do serviço. Nós queremos seguir o caminho da resistência, da força e da humildade. Nós não queremos, Senhor, que os anos passem e a gente fique ainda duvidando, cocheando em dois pensamentos. Que nós possamos decidir: é isso que eu quero para a minha vida. Eu quero o Senhor, eu quero a palavra, eu quero o serviço, eu quero adorar, eu quero me entregar a Ele. Amado da nossa alma, ministra, Senhor, Tua perfeita vontade. Ministra, Senhor, Teu bem sobre nós. Cada pessoa que está em casa acompanhando esse culto, que seja o Senhor, Pai, a trabalhar poderosamente em nossas vidas, em nossas famílias. Oh, amado Senhor, que nós possamos compreender as verdades do Teu reino e do Teu reinado. Que nós possamos genuinamente, Senhor, compreender as verdades da Sua palavra e guardar a Tua palavra, as Tuas promessas no nosso coração. Porque ao seu tempo elas vão se cumprir. Em nome do Senhor, que todos digam que assim seja. Tome seu assento em nome do Senhor. Debaixo desse bem, eu quero convidar você para preparar a sua oferta, sua contribuição. Como é que vai ser o esquema da gaita aí, pastora Graça? Tá? Meu Deus, tem 2 gaitas aqui hoje? É daqui a pouco? É para daqui a pouco? No final. Então, ok. Minha gente, prepare a sua oferta, prepare a sua contribuição. Nós vamos estar servindo ao Senhor com a nossa oferta. Gente, domingo que vem, em 3 horários, você precisa vir pinchado, sabe, bem gauchesco. Lucas, tu tem a tua bombacha, né? Tenho? Vamos aqui. Tu tem, Guilherme? Não? Pedro? Vou dar um jeito, né? Lisiane, tem a roupa pinchada, tem? Tem, Vini? Não, meu Deus, tem também não. Vai vir chapéu e tudo mais. Isso aí. Pessoal, domingo que vem nós vamos estar aqui nos 3 cultos.
Eu que não sou gaúcho, eu sou gaúcho, na verdade. Que conversa que eu não sou. Claro que eu sou gaúcho, tchê. Vou estar aqui pinchado com bombacha, só que infelizmente sem o mate, né? Pastora Rosto da Faceira, podemos trazer mate, pastor? E a pastora Denise, não. Cortou o barato da pastora Rosto na hora aqui. Coisa triste, né? Infelizmente não podemos trazer um mate, tá bom? Mas venha com a sua, venha bem bonito, bem arrumado, vai ser muito bacana. Próximo domingo, dia 20, nos 3 cultos, com gaita, com gaiteiro e com toda a equipe de louvor, bem bacana para louvar o Senhor, tá bom? Se coloque em pé. Pastor Arnoldo, ora por nós, consagrando o Senhor, nossa oferta. E o pastor Arnoldo, acho que não tem nenhum candidato hoje, pastor Arnoldo. O pastor Arnoldo está escolhido para orar pelos candidatos. Eu acho que não tem nenhum agora, senão tu já ia orar. Pode orar por nós. E sou eu que prego, né? Semana que vem. Pessoal, deixa eu aproveitar e convidar vocês para a nossa Rede Atitude também. No próximo sábado, nós vamos fazer aquele modelo que fizemos há alguns dias, do culto invertido. Eu falei para a Rosa, ela não sabia que era culto invertido. Então, nós teremos primeiro a pregação e depois o louvor. A pastora Vera vai estar trazendo uma palavra muito especial. E depois nós vamos ficar com tempo livre para adorar o Senhor. Então, toda a rede, no sábado que vem, às 19h30. Tá? Pode vir não gauchesco, daí deixa para vir todo piochado no domingo. Quem pode vir? Todo mundo, tá? Todo mundo. Você que quer orar, semana que vem são 24 horas de oração, então você quiser vir às 19h30 até quando Deus mandar parar, vai ser um culto bem especial. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor e pedir que nos abençoe poderosamente. Deus, nosso Pai, muito obrigado pela presença do Senhor, pela palavra, pelo desafio. Que o Senhor seja conosco, não nos deixe faltar nada, mas nos prospere. Nos abençoe poderosamente, a ponto de não faltar nada para abençoar a outros. Nós oramos ao Senhor e pedimos crendo na Tua prosperidade. Boa noite. A paz. Essas